Olá pessoal do canal Massa do Fla, chegando aqui com mais notícias do Mengão e o Mauro César com excelentes comentários sobre a expectativa desse jogo contra o Bayern. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para que todos os vídeos cheguem de imediato para vocês. E vamos para o vídeo. Mauro César Pereira, né? Um Flamengo que teve um empate contra o pior adversário do grupo. Não gostei, achei que o Flamengo tinha obrigação de vencer o Los Angeles, porque eu acho um time muito fraco. Agora, não dá para criticar Felipe Luiz, nem o time titular. Mas, Mauro, para mim tem muito reserva que entrega muito pouco nesse time do Flamengo, custando muito caro. E outra, eu até entendo que era um jogo para não ter tanta motivação, mas para o reserva qualquer jogo tem que ser motivante, porque ele está buscando uma vaga no time titular. Eu achei o Flamengo bem abaixo do que eu esperava, Mauro César Pereira. Bem, eu acho o seguinte, empatar com o time da MLS, né, é constrangedor. É um futebol recreativo, são times que marcam a distância, não são muito competitivos. Ontem até o Los Angeles montou linha de 5, tentou oferecer alguma resistência, saiu também para o jogo. Mas foi um jogo, parecia jogo do campeonato estadual, sabe? Aqueles jogos assim, muito suaves, muito suaves. Não pode empatar com um time desses, mas é preciso colocar também no contexto. É muito diferente, por exemplo, do Palmeiras jogando a sobrevivência dele na competição, ameaçado de ser eliminado, e estava perdendo por 2-0, teve que capinar sentado para empatar com o time lá do Messi, lá do Inter de Miami. São situações muito distintas. O Flamengo entrou classificado, líder, tranquilão, sem preocupação nenhuma. Por isso colocou um time muito diferente do que seria a sua força máxima. Mas acho que a grande questão aqui, tudo se voltou para o jogo do Bayern também. Não tem como ignorar isso. O jogo do Bayern é um jogo esperado, acho que esse é o grande barato desse torneio, essa possibilidade de enfrentar poderosos times europeus. É difícil, é um desafio. Claro que do ponto de vista da competição, pensando em avançar, seria melhor evitá-los, mas do jeito que aconteceu, o Flamengo fez a parte dele, gente. Entrou para ganhar, ganhou os jogos, o destino quis que fosse assim, tudo bem. E eu não acredito nessa bobagem que o Bayern está fugindo de um, fugindo do outro. O Bayern pensou na vida dele. Tem final de temporada, jogadores desgastados, a classificação estava praticamente assegurada, teria que acontecer uma combinação para lá de improvável de resultado para o Bayern ser eliminado. Então ele poupou os jogadores. Tentou ganhar no segundo tempo, quando fez alterações, não foi capaz, porque o Bayern de Munique é uma equipe fortíssima, mas não é um time imbatível. É um time que nessa temporada ele teve derrotas para Feyenoord, empate com o Celtic, perdeu para o Bochum, que foi rebaixado em casa, né? Perdeu para o Mainz, perdeu para a Inter, para o Barcelona, para o Aston Villa, perdeu para vários times que não são melhores que o Flamengo, não. Tirando aí o Barcelona, a Inter, vice-campeã europeia, são times que são até piores que o Flamengo, né? O Bochum foi rebaixado, ganhou em Munique, venceu no Campeonato Alemão, foi uma das duas derrotas sofridas no Campeonato Alemão. O time que perdeu, por exemplo, para o Bayer Leverkusen foi eliminado da Copa da Alemanha, em casa também, se não falha a memória. Um time que não ganhou do Dortmund na temporada, empatou os 2 jogos, não ganhou do Leverkusen na Bundesliga, empatou os 2 jogos. Um time que estava sendo campeão antecipado, ganhando de 3-1, ou 3-2, né, do Leipzig, aí tomou o gol no final, acabou que não foi campeão ali, foi depois campeão porque o Leverkusen acabou não vencendo o seu jogo. Então, assim, é um time que o Bayern do Company não é uma máquina. Os jogadores são ótimos, mas o time, coletivamente, não é um time tão forte assim. Se tiver um dia inspirado, jogar tudo que pode, a chance do Flamengo vai ser bem pequena. Mas se tiver um jogo abaixo, se o Flamengo fizer um jogo acima, a distância entre eles diminui e é possível. É possível. O Flamengo tem que acreditar nisso e fazer um grande jogo, tentar subir a montanha. Eu vejo falo isso antes de começar a competição. O grande barato desse torneio é essa possibilidade de enfrentamento com essas equipes que você só pode enfrentar no videogame. O Flamengo está diante dessa possibilidade, né? Vai ter a maioria da torcida, certamente, porque os torcedores europeus realmente parece que ignoram a competição em termos assim, de presença, de viajar para acompanhar. Você vê muito torcidas pequenas dos times europeus e basicamente muita gente que mora aqui, que simpatiza com essas equipes e torce por elas e que acaba indo assistir os jogos, mas muito poucos alemães aqui, poucos ingleses, italianos, nem se compara com os jogos de Champions League. É mais longe, também é longe para o brasileiro, para o argentino, e vieram para cá muitos sul-americanos. E dinheiro para viajar, em média, eles têm mais do que os sul-americanos. É realmente uma falta de um interesse mesmo, né? Então o Flamengo deve ter uma torcida mais numerosa. Aliás, eu tenho que fazer o registro que eu fiz ontem, faço de novo. Ontem tinha 34 mil pessoas praticamente no estádio, era só torcedor do Flamengo, não tinha torcedor local praticamente, eu digo americanos, latinos,
Era basicamente só a torcida do Flamengo, todo mundo uniformizado devidamente. Tinha 10, 15, 20, torcedores do Los Angeles atrás de um dos gols. O time americano, mas lá da Costa Oeste, estava eliminado, não tinha praticamente ninguém torcendo pelo Los Angeles. Então foi uma presença muito boa. Um estádio que é muito grande, mas 34 mil pessoas. Né? Você tinha aí quase todo mundo, torcedor do Flamengo, num jogo nos Estados Unidos, que já era praticamente um amistoso. Eu achei muito bom mesmo. E aí comparo números absolutos com outros jogos que têm outros atrativos, né? Jogos que você tem uma outra torcida numerosa, jogos que você tem uma atração e que acaba atraindo muita gente. Por exemplo, amanhã, eu acredito no público maior. Juventus contra, no mesmo estádio, contra o Manchester City. Por quê? São dois times que vão atrair atenção. Esses times europeus que são globais, que têm admiradores em toda parte do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos. Aí você deve ter um público maior porque o jogo tem esse apelo. O jogo de ontem era quase um amistoso. Então acho que a torcida do Flamengo marcou uma presença muito importante, embora muita gente em rede social aí tentando desfazer, que é aquela coisa, né? O cara fica o tempo todo procurando atacar o Flamengo e sua torcida, né? Pela inveja que desperta, né? Especialmente quem não está na competição, né? Então fica nessa noia, né? E tem muita gente desesperada com a possibilidade do Flamengo ganhar do Bayern. Tem uma coisa que tem... Ontem eu fiquei olhando a rede, nossa, tem muita gente a ser angustiada. Vão comprar a camisa do Bayern, vão pintar a cara de vermelho, vão fazer qualquer negócio, porque temem que isso aconteça. O que não é o mais provável, sabemos, mais provável é o Bayern vencer, mas o Flamengo tem chance. Eu acho que o foco todo está voltado para isso. Ontem, repito, eu acho que é sempre constrangedor você não ganhar do time da MLS. É sempre constrangedor. Ontem foi abaixo do que deveria ser, mas também não ignora o contexto. Acho que é muito diferente do contexto de outros jogos, né? Você valendo ainda alguma coisa, você com força máxima em campo. Ontem o Flamengo claramente tirou o pé, não deveria, mas claramente tirou o pé, muito em função do desafio que se apresenta, que vai ser sensacional. Domingo ver um Flamengo e Bayern de Munique. Isso é muito legal, cara. Este é o mais novo canal do Mengão com notícias diárias, os melhores momentos de todos os jogos e muito mais. Se inscreva e fique por dentro de tudo do Mengão.